Jesus. Paz de Cristo para todos. Vamos ficar de pé? Vamos adorar a Deus. Mais um domingo na presença de Deus. Já estivemos aí com a nossa escola bíblica dominical e agora vamos celebrar em culto ao Senhor. Hoje está frio, né? Todo mundo de casaco. Para brasileiro, quando faz frio, né? O tempo muda um pouquinho, o pessoal já bota logo os casacos. Vamos orar, gente? Vamos agradecer a Deus? Pai, muito obrigado. Muito obrigado por estarmos mais uma vez como igreja iniciando mais um culto ao Senhor. Pedimos para que o Senhor receba, Deus, com alegria, Deus, o que vamos lhe trazer nessa manhã. A palavra que vai ser pregada, os louvores que serão cantados, as orações que serão feitas, o momento de comunhão da ceia. Deus, que seja tudo aceito conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Perdoa, Pai, o meu pecado, o nosso pecado, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E Deus, receba, receba aquilo que vamos prestar ao Senhor nessa manhã. Nós te oramos e pedimos a tua bênção, que os teus anjos estejam ao redor desse lugar, as pessoas que estão chegando, ó Pai, vindo das suas casas, que o Senhor possa proteger, cobrir com o teu sangue, aqueles, ó Pai, que estarão nos assistindo, que estão nos assistindo agora, que o Senhor abençoe, abre corações, Deus, que o Espírito, o único Espírito a reinar nesse lugar, no dia de hoje seja o teu Espírito Santo. Nós oramos, nós glorificamos o Senhor em nome de Jesus, amém? Vamos celebrar? Amém, irmãos? Vamos adorar ao Senhor? Porque vencendo veio o nosso Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus, Ele vem triunfando sobre as nossas vidas, então vamos adorá-lo nessa manhã. Você já deu um abraço aí no seu irmão, bem quentinho, que está frio? Abraça aí, dá um apertão nele e fala: irmão, vamos nos aquecer, que está muito gelado hoje. Vamos adorar ao Senhor. Seguirão as
Aleluia. Você pode dizer para o Senhor que Ele é bem-vindo aqui nessa manhã? Aleluia. Você pode olhar para o seu coração. Bota a mão no seu coração agora. Você sabe, nós sempre aprendemos que a nossa vida é a casa, é o templo do Senhor Jesus. O seu coração, a sua vida, o seu corpo é casa, é templo do Espírito Santo de Deus. E essa canção que nós vamos falar é sobre isso. Vamos falar para o Senhor nessa manhã, falar: Senhor, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar, na minha casa. No meu coração Tu és bem-vindo, Pai. E essa casa que sou eu, essa casa que é o meu coração, nela o Senhor pode entrar hoje, Senhor. O Senhor pode fazer morada, o Senhor pode transformar, o Senhor pode me curar. Porque o Espírito Santo, Ele só atua na nossa vida quando Ele entra. E hoje Ele quer entrar no seu coração, irmão. Porque muitas vezes nós falamos que temos o Senhor, que servimos o Senhor, mas o nosso coração está de portas fechadas para Ele. E como Ele vai entrar e transformar se você não abrir a porta, se Ele não entrar na sua casa? A sua mente é casa do Senhor. Peça a Ele: Senhor, entra na minha casa hoje, na minha mente, transforma, Senhor, os meus pensamentos, transforma, Senhor, os meus sentimentos, porque hoje eu quero declarar que o Senhor é bem-vindo aqui. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar. Vazio de mim, esvazio de mim. Sopra, Senhor, o teu vento aqui, sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Você quer ouvir o Senhor? Fala isso pra Ele. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Olha pro teu coração e fala: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar.
Aleluia. Jesus quer tomar conta da sua vida, querido. Ele quer tomar conta do seu coração. Abra a porta para Ele nessa manhã. Abra o teu coração para o Deus que pode todas as coisas, porque Ele é o princípio e o fim nas nossas vidas. Tudo começou nele e tudo terminará nele, porque nós vamos para a glória do Senhor. Aleluia. Estaremos contigo, Deus. Queria que você cantasse conosco. Não há outro dono, soberano e fiel. Não há outro porque Ele reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Diga para Ele como Ele é santo, querido. Engrandeça o nome do nosso Deus. Diga: Deus, não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Ele é soberano, Ele é fiel. Soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Quero ouvir você. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Engrandeça o nome do Senhor. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Você pode dar glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Não há outro Deus em nossas vidas como o Senhor. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade de te louvar, de te adorar. Obrigada, Jesus, porque é tão bom engrandecer o teu nome.
tão bom, Senhor, poder sentir a Tua presença aqui nesse lugar. Obrigada, Deus, porque Tu és real. Louvamos o Teu nome para todo sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode se sentar, querido. Bom dia, irmãos. A paz de Cristo para a igreja. Tudo na paz? Abra as suas Bíblias no livro de Salmo 139. Vamos entrar agora no momento de oração. Sei que tem o seu pedido. Está aí nos assistindo nessa manhã. Tem algum pedido para colocar diante de Deus esse seu momento. Momento glorioso. Talvez você pense assim, toda semana esse irmão está ali, orando, e minha bênção não chega. Vai chegar. No momento certo vai chegar. Deus, Ele está contemplando tudo. Ele não esquece. Ele não é como eu, como você, que faz uma promessa e esquece, ou talvez deixe de fazer. Deus, Ele quando Ele promete, Ele cumpre. Clama a mim e responder-te-ei. Farei coisas grandes que tu não sabes. Salmo 139. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos, Senhor, são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente, e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance, e tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer da minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz tomará a noite e ao meu redor, verei que nem as trevas nem escuras são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado, entretecido como as profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinado para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos, Senhor, para mim os Teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu o contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afaste-se de mim os assassinos, porque falam de Ti como maldade, e vão rebelam contra Ti. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? Eu não detesto os que revoltaram contra Ti? Tenho por eles ódios implacáveis e considero os inimigos meus. Aleluia. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo Te ofende e dirige-me pelo caminho certo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!
Oh, aleluia! Vamos orar agora nesse momento. Coloca diante de Deus a sua petição, seu desejo, o seu anseio. O que você já recebeu nesse culto de oração, nesse momento de oração. Quer agradecer a Deus? Agradeça a Deus. Eu não recebi nada, mas agradeça a Deus por você estar aqui. Já é uma vitória. Aleluia! Quanto gostaria de estar aí onde você está sentado? Pede a Deus que Ele sonde o seu coração. Fala para Deus isso. Senhor, sonda o meu coração, prova-me. O Senhor conhece as minhas inquietações. Aleluia. Fala para Deus isso. A palavra de Deus já falou contigo nesta manhã. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Olha o que o salmista falou. Senhor, Tu me sondas. O Senhor me conhece. Oh, glória. Aleluia. Talvez você não quer falar para o Senhor nesta manhã, ou você está sem fé, está desanimado. Fala para Deus isso. Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu não estou conseguindo vencer essa luta. O Senhor sabe que eu não estou conseguindo ver o meu filho na perdição. O Senhor sabe que eu não consigo ver os meus irmãos afastados da Tua presença. Fala para Deus isso, peça a Deus. Oh, aleluia. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por este momento maravilhoso na Tua presença, Deus, onde o Senhor já falou através do louvor. O Senhor já usou os Teus servos com poder e autoridade para falar com a Tua igreja. Já podemos sair daqui abençoados, Deus, mas o Senhor quer mais. O Senhor quer falar mais conosco nesta manhã. Deus, eu peço ao Senhor, Deus, que cada um que entrou na Tua casa hoje, o Senhor conhece, Deus. O Senhor sabe como chegou até aqui, Senhor. Oh, aleluia! O Senhor sabe, o Senhor conhece cada coração. Pai, tem muitos que foram, Pai, com dificuldade. Tem muitos que lutaram contra a sua própria vontade para estar aqui, mas o Senhor o trouxe. Foi o Senhor que o trouxe. Senhor, então fala com poder e autoridade. Eu peço ao Senhor, Deus, fortaleça o Teu servo. Fortaleça a Tua serva nesta manhã. Deus, muitos estão ali no pensamento, Deus, nas mentes, com as suas famílias, colocando diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, visita os lares. Pai, na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, as enfermidades saem em nome de Jesus, as confusões saem em nome de Jesus. Ó Deus, toda palavra jogada ao vento, Deus, Pai, que possa ser repreendida em nome de Jesus, que possa haver perdão no meio das famílias. Deus, em nome de Jesus, toma a Tua igreja, Senhor, em Tuas mãos. Toma os casais da Tua casa, Deus, abençoa. Que o anjo do Senhor possa acampar em redor daqueles que o temem e possa nos livrar de todo o mal. Toma liderança, Senhor. A vida do meu irmão Michel, da minha irmã Daniele, abençoa, guarda, protege. Deus, em nome de Jesus, Pai, derrama sobre ele cada dia sabedoria, autoridade, que eles possam pregar, Pai, em nome de Jesus, sobre a Tua igreja. Deus, em nome de Jesus, toma a Tua casa em Tuas mãos. Ó Deus, visita o lar dos Teus servos. Deus, que haja paz. Paz, que os Teus anjos possam ficar 24 horas acampados sobre aquela casa, guardando e protegendo. Assim também está ali a vida do meu pastor. Ó Deus, o Senhor conhece o coração do Teu servo. O Senhor sabe como ele chegou até a sua casa. Deus, em nome de Jesus, eu como profeta ungido, Pai, como escolhido, eu profetizo sobre a casa dele. Deus, todos os sonhos, todos os desejos do Teu servo possa se concretizar, possa ser realizado. Deus, em nome de Jesus, dá força para o Teu servo, para o Teu ministério. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a artimanha do inimigo sobre a vida, sobre o ministério do Teu servo. Nós repreendemos como igreja, em nome de Jesus. Ó Deus, toma toda a vizinhança em redor da Tua casa nesta manhã. Pai, que possa estar ao alcance da nossa voz. Deus, nós profetizamos libertação, como Tua serva falou, que haja libertação, Pai, que eles possam reconhecer, conhecer e reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida deles. Entra nas casas, Senhor, em nome de Jesus, nos usa aqui nesse lugar,
Pai, com poder e autoridade, para pregar a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que haja salvação neste lugar. Toma, Senhor, o nosso país, esta reforma, Deus, que nunca é aprovada, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que aquele papel que foi escrito possa estar à mão do Senhor e que possa ser feita a vontade do Senhor sobre o nosso país. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos que haja portas abertas para os desempregados. Nós profetizamos que haja cura, que haja, Pai, manutenção nos hospitais públicos. Nós profetizamos que haja manutenção sobre os colégios públicos. Deus, levanta professores, levanta médicos, levanta, Pai, esse prefeito. Ó Deus, dê sabedoria para que possa erguer novamente a nossa comunidade, o nosso país, Deus, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado. Ó Deus, muito obrigado por estar aqui na Tua presença e poder ser usado pelo Senhor nesta manhã. Muito obrigado pela nossa igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, continue a nos dar força nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, para podermos fazer a Tua obra, para podermos estar aqui louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome. Em nome de Jesus é o que eu te peço nesta manhã. Já te agradeço, na certeza da nossa vitória. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, meu irmão? Aplauda o Senhor nesta manhã. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele, em nome de Jesus. Amém. Tem um texto aqui que já é conhecido dos irmãos, né, mas eu queria só ler a primeira parte dele. 2 Coríntios 9:7. A gente vai ter o nosso momento de oferta. E o apóstolo fala assim, ó: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. De novo, cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama o que dá com alegria. A questão de oferta, ela é muito banalizada no meio secular hoje em dia e até dentro do meio cristão. Muitos líderes ficam com vergonha, às vezes acanhados, sem jeito de falar de algo que deveria ser tão lindo no nosso meio. Infelizmente, por causa de muita gente sem vergonha, sem escrúpulos, esse tema ele é banalizado e ele é mal visto. Mas é agradável, é bom você ter a possibilidade de poder contribuir. Quem vive a realidade da Nova Esperança sabe disso. É bom. A gente que está desempregado, é bom quando você separa uma parte do teu dinheiro e você coloca ali. Você, poxa, que alegria, que bom, porque eu sei que o meu dinheiro vai ser bem empregado, vai ser bem utilizado e vai ser bênção para que isso aqui continue. Então hoje, sem a música do pessoal, só com o instrumental, você tem a liberdade de poder ser bênção. Você pode ter a liberdade a hora que você quiser. Enquanto isso, eu vou dar um recado aqui. Essa semana nós pagamos alguns tributos federais que a igreja havia necessidade de poder contribuir. E foram 4 DARFs que a gente conseguiu pagar. Estou falando isso porque tem gente que não acessa aqui a rede social. A gente conseguiu pagar 4 DARFs. A igreja, ela tem imunidade de tributos, né, tributária. Só que isso não exime ela de falar sobre, né, a sua razão de ser anualmente, digamos assim, para o Estado. E quando eu assumi a igreja aqui em 2011, uma das maiores preocupações que eu tive foi exatamente colocar isso a limpo para ver se estava tudo ok. E aí a gente descobriu que há muitos anos, né, isso já vem de muitos anos, que a igreja não dava uma certa satisfação nesse sentido. E a gente conseguiu agora essa semana conseguir dar um primeiro passo para que isso pudesse ser melhorado. A gente conseguiu pegar na Receita aí 4 DARFs, que é um tributo federal para pagar a Receita Federal, para colocar o nosso CNPJ novamente ativo, que estava travado aí um tempo. E essas 4 DARFs, pela misericórdia de Deus, a gente conseguiu ter um desconto do governo aí de pagando apenas R$1.000, algo que a gente pensou que ia pagar 5 mil, 4 mil, a gente conseguiu pagar por R$1.000. Então o CNPJ da igreja está reativado e aí já é um passo a mais aí para a gente continuar aí o nosso trâmite aí de deixar tudo limpinho. É um dos meus sonhos sendo realizados. Eu gosto de ver tudo certinho. Na minha vida é assim e eu sei que na sua vida também é. Então a gente precisa também
ver isso nas questões igreja também. Então todas essas ofertas, as contribuições, é para que isso aqui continue a funcionar. Então que Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu quero orar novamente, agradecendo a Deus por mais essa vitória. Tem outros trâmites, tem que aí levar a cartória à nova diretoria da igreja, estatuto novo, né, que a gente vai renovar o estatuto da igreja e vai ser bênção. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque temos condição de poder manter a tua casa, manter esse local que a gente se reúne, a gente chama carinhosamente da tua casa. Deus, em nome de Jesus, continue dando recursos. Abre, como teu servo falou, Deus, portas de emprego, bênçãos financeiras, prosperidade financeira, para que a gente continue, Deus, a nossa caminhada aqui. Obrigado, Deus, por aqueles que se sensibilizam e nos ajudam, Deus, mesmo não sendo membros da Nova Esperança. Muito obrigado. Que outras pessoas surjam, que a gente continue a nossa caminhada aqui. Muito obrigado, Deus, porque assim como a gente pede ao Senhor, a gente também agradece ao Senhor pela prosperidade financeira. Muito obrigado, porque a gente vê essas mudanças físicas, construções, poder filmar, transmitir pela internet, isso tudo é dádiva do Senhor e liberalidade daqueles que contribuem. Muito obrigado, Deus, que não nos falte nada. Possamos, Pai, estar continuando o nosso trabalho aqui. Obrigado, que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém? A gente vai cantar. Cadê a juventude da igreja? A juventude feminina. A gente vai louvar e depois do louvor, eu passo a palavra para o pastor. Bom dia, irmãos. Gostaria de dividir com vocês uma experiência que eu passei essa semana, na quinta-feira. Foi um grande livramento que Deus me deu. Eu entrei no ônibus para ir para minha casa. Aí chegou num determinado momento, já perto do meu ponto para descer, um rapaz que estava atrás de mim falou assim: acho que eu vou descer. Eu fui assaltado nesse mesmo ponto na segunda-feira. Eu acho que eu vou descer. E o ônibus estava muito cheio, não tinha espaço. Aí o rapaz que estava ao lado dele falou assim: não, relaxa, fica tranquilo, eles não assaltam o ônibus cheio. E eu concordei com aquilo mentalmente. Falei, é verdade, ônibus cheio ninguém vai assaltar. Reclinei minha cabeça e fechei meus olhos, confiando na segurança de que um ônibus cheio não se assalta. Não deu 30 segundos, entraram 3 homens armados dentro do ônibus e assaltaram todo mundo. E eu vim pensando, vim nervosa. Aí quando eu cheguei em casa, eu comecei a meditar na letra desse hino que a gente vai cantar. Eu confiei na segurança de um ônibus cheio, mas Deus falou no meu coração que seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Que a nossa segurança vem de Deus, está em Deus. Mesmo em meio àquela tribulação, aquela guerra, nós não fomos abalados, porque eles levaram nossos bens materiais, mas eles não fizeram mal nenhum para aquelas pessoas que estavam ali naquele transporte. E eu louvo a Deus. E eu gostaria de convidar vocês a cantar conosco esse hino, uma oração que fala que seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Aleluia. Vamos cantar nesse momento. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Nós agradecemos nossa oportunidade. Fala pro fã, né? Falei contigo. Fala, Dani. Bom dia, irmãos, a paz. Bom dia, Dani. Foi a única que eu não consegui falar. Deus abençoe a todos. Quero agradecer a todos que têm nos assistido através dos canais nas redes sociais da igreja. Continue orando pela gente, continue apoiando esse projeto, compartilhando, curtindo. É uma bênção, uma alegria muito grande fazer parte também dessa comunidade interativa, né? Esses irmãos que não vêm fisicamente aqui, aqueles visitantes também que não aparecem aqui fisicamente, mas estão sempre nos acompanhando e nos assistindo através das redes sociais. É uma forma de evangelizar, é um canal de bênção, é um povo desconhecido, pode ser alguns desconhecidos da nossa igreja, mas com certeza, acredite, você é conhecido pelo Senhor, porque nesse momento Ele está aí com você, pertinho, né? Porque a palavra de Deus, ela nos garante que se nós pedirmos, se nós estivermos reunidos em seu nome, Ele vai estar presente. Então, não tenho sombra de dúvida, seja separado por alguma distância ou seja presente aqui nesse lugar, Deus Ele está conosco. Amém? Glória a Deus. Queridos, há mais ou menos aí umas 2 semanas, Deus tem colocado no nosso coração uma palavra, e eu reservei para esse dia, que é o primeiro domingo do mês de julho, é o início praticamente de um novo ciclo semestral, né? Terminamos o primeiro semestre e iniciamos o próximo, e também celebração de comunhão, da ceia do Senhor. E sempre que eu tenho separado alguma palavra sobre esse momento de comunhão, esse memorial que o Senhor deixou como uma das ordenanças dele para a sua igreja, eu tento trazer uma palavra que seja uma palavra direcionada para a igreja, para a edificação do corpo, para a manutenção do nosso papel como igreja em comunidade. Em outras palavras, eu quero dizer assim, eu sempre separo uma palavra que possa servir para fortalecer a Igreja Batista Nova Esperança e todas as outras, e os irmãos que têm conosco somado nesse projeto. Deus ele tem sido muito especial conosco, Ele tem sido muito misericordioso, até mesmo já que compartilhando aqui das lutas, dificuldades, mas Deus Ele não nos tem deixado desamparados. São experiências, são coisas que nós temos vivido, situações, até mesmo lutas, mas o que é luta diante de um Deus que venceu todas as batalhas? O que é batalha diante do Senhor que diz que nós somos mais do que vencedores? O que é vencer se Ele já venceu a própria morte? Então, irmãos, eu sei que às vezes a gente fica muito, mas muito contrariado. Às vezes a gente fica muito, mas muito decepcionado. Mas eu quero dizer para você que a decepção, ela é algo passageiro, porque o nosso Deus, Ele nunca nos decepcionou. E Ele disse mesmo, nunca vou deixar você desamparado. Então, tenho certeza que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Essa não é a palavra, mas é o que fomenta no meu coração, né? É ebulição constante. Porque dormimos e acordamos, vivemos lutas. Mas sei que, assim como diz na música do cantor cristão, sei que lutas têm passado, elas são temíveis e cruéis, mas o Senhor tem nos livrado, né? Então, Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Deus, Ele é tremendo, é misericordioso de todas as formas. Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra hoje, conforme eu disse, né? Todo
o domingo em que nós, uma vez por mês, celebramos a ceia, que é esse grande memorial, a ordenança do Senhor para a manutenção da comunhão da igreja, eu quero deixar sempre uma palavra para fortalecimento. Então, sei que os irmãos estão aí apostos, né, dedinhos preparados para o aplicativo, ou como a diaconisa Sandra, né, já está ali desembanhando a espada, 1, 2, 3, está me lembrando da época de embaixadores, né? É que você não está vendo quem está assistindo a gente, mas ela pegou a Bíblia e já está assim, né, posição, né, de embaixador do rei, mensageira do rei. Para quem é batista sabe o que eu estou dizendo, né? Então, carrega aí. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 27. Evangelho de Marcos 3, 27. Para você que está acessando aí através do Facebook, através do YouTube, né, agora em tempo real, você está na Igreja Batista Nova Esperança, aqui no bairro da Vila Cruzeiro, Penha, Rio de Janeiro, um local abençoado pelo Senhor, porque a sua igreja está nesse lugar, né? Amém? Glória a Deus. Então, versículo 27, é apenas o versículo 27. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 27. Todos acharam? Assim diz a palavra de Deus: ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente e então roubar a sua residência. Vamos fazer essa leitura juntos? Ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, então então roubar a sua residência. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre esse texto, né? O que ele diz para a gente, e depois nós vamos estar falando sobre as armas do diabo para destruir a igreja. E será que tem base bíblica para isso? Será que a igreja pode ser destruída? Tá, vamos olhar aqui o texto. Eu vou fazer a interpretação simples, objetiva dele. Tá? Ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, então roubar as suas coisas, a sua residência. Esse texto ele está falando sobre um personagem, está falando sobre alguém muito conhecido na palavra de Deus. O valente aqui é representado pelo próprio Satanás, pelo diabo. É o diabo que é o valente da história. Tá? A casa dele é o mundo onde ele opera. O diabo ele é um grande operador, né, de todo o seu sistema. Tá? Então, o ambiente de trabalho de Satanás é o planeta Terra, é a Terra. E aí, o que se diz, ou o que podemos dizer que representa aqui as coisas que ele tem nessa casa, ou os seus bens valiosos? Os bens valiosos dele, dentro desse contexto, são as vidas, são as pessoas que estão aprisionadas pelo diabo. O bem valioso são aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Esses são os que ele mantém em cativeiro. E o texto bíblico está falando, você não pode saquear os bens desse valente se você não amarrar ele. O que significa amarrar? Amarrar é neutralizar, é limitar o seu raio de poder de ação, é deixar ele em cárceres, tá? E aí a gente vai entrar aqui dentro de uma outra questão, mas como que eu faço isso? Nós vamos aprender um pouquinho sobre como a gente neutralizar essa ação do diabo, tá? Destruir ele nós não podemos. Isso, biblicamente falando, vai acontecer no momento oportuno, mas nós podemos neutralizá-lo para que a gente possa entrar lá e pegar vidas. O que a gente tem falado, o que a Bíblia tem a nos mostrar, o que a Igreja de Cristo tem feito? Irmãos, nós estamos dentro do sistema do inimigo. Nós estamos dentro do ambiente de trabalho dele. De que forma a gente pode alcançar vidas? Nós precisamos neutralizar e diminuir o seu raio de ação, porque existem vidas preciosas que precisam dele. Vocês acreditam dessa forma? Digam amém. Amém? Glória a Deus? Ok. Mas o que o diabo tem feito ao longo dos séculos? Ele tem usado de ferramentas, que eu vou chamar aqui de armas secretas, que não são tão secretas assim. Quando eu começar a falar, você vai logo perceber que são velhas armas, mas para muitos são desconhecidas. E a igreja precisa, se não sabe, conhecer essa arma
e se já sabe, precisa considerá-la uma arma. Por quê? Porque quando nós falamos sobre arma, quando nós falamos sobre artifícios, artimanhas, quando nós falamos sobre projetos malignos, ou podemos até brincar aqui com a palavra, ao invés de chamar de projetos malignos, mas armas de destruição em massa de Satanás, a gente precisa olhar e estar dando uma atenção especial. Eu quero dizer aqui nessa introdução que você não precisa ficar com medo do diabo nem pedir licença para entrar na casa dele, mas você tem que entrar, mas tem que entrar com precisão. Antes de entrar no texto, eu queria usar um exemplo secular, né? Todo mundo sabe que um dos maiores eventos terroristas que marcaram a humanidade, eu lembro isso em 2001, foi no 11 de setembro, eu trabalhava numa empresa, estava fazendo um trabalho de campo, e esse trabalho era em Madureira, e eu estava caminhando lá na Estrada do Portela, não na Portela Escola de Samba, tá, irmãos? Na Estrada do Portela, aqui no Rio de Janeiro, uma avenida muito conhecida, e passando por uma rede de lojas que trabalham com eletrodoméstico e eletroeletrônica, eu passei e vi nas televisões enormes, no mostruário, 2 prédios pegando fogo, e eu parei assim, aí eu olhei assim, e tem um acidente, um incêndio em algum prédio aqui no Brasil. Aí quando eu olhei embaixo, tinha uma tarja vermelha de um canal de comunicação norte-americano, e embaixo do brasileiro dizendo o que estava acontecendo em cima. Aí eu parei e fiquei olhando assim, gente, olha só, está pegando fogo, está dizendo que é um ataque terrorista, um avião bateu, e aí a gente ficou olhando assim, todo mundo parado, e aí de repente eu vi o avião batendo, eu falei assim, gente, foi muito feio esse negócio, deve ter morrido muita gente. Eu falei, mas calma aí, foi do outro lado, eu vi ao vivo o ataque terrorista. Eu estava parado quando eu vi a fumaça no primeiro, e fiquei olhando, e todo mundo em volta olhando. E na hora que o segundo bateu, parece assim que a gente não acredita. Eu acabei de ver um avião ao vivo batendo numa torre de um prédio. E aí, o que significa isso? Significa que quando nós somos alvejados por Satanás, quando ele nos atinge, nós olhamos assim e ficamos contemplando a dor, o sofrimento. Gente, aconteceu. Mas a gente não acredita e a gente não se protege. Aconteceu a mesma coisa com a maior potência da época do mundo, o maior poderio bélico, a maior inteligência, a economia mais rica ainda, né? Dizem que a China vai chegar aí o ano que vem, mas naquela época ela era única e soberana, e eles não acreditaram. E aí você olhava depois, algumas cenas depois, foram reconstituir todo o cenário daquele dia melancólico, estava lá o Bush filho, sentado numa sala de aula, conversando com criança, ele já tinha recebido a notícia que um tinha batido, mas ele ficou lá, no compromisso político dele. Tem até uma cena, né, quem vê documentários vê ele parado, coçando, você percebia que era um político, fazendo um lobby para a criança, era o trabalho dele, ele estava visitando uma instituição, mas você percebia que a mente dele estava longe. E todo o gabinete de crise dele também estava assim, mas ninguém, de forma nenhuma, fechou o espaço aéreo, colocou os seus caças, as suas baterias antiaéreas, a sua inteligência, porque ninguém acreditava que aquilo ia acontecer. Aconteceu, mas foi um fato isolado. E aí aconteceu de novo. E a partir daquele momento, a gente percebeu que o inimigo físico daquele país, ele poderia ser um inimigo limitado, um inimigo caído, um inimigo prostrado, um inimigo sem dinheiro, um inimigo de terceiro mundo, um inimigo clandestino, um inimigo sem terra, uma nação sem povo, um povo totalmente dissipado, lobos solitários, uma coisa totalmente adversa à realidade daquele povo forte. Mas a grande queda dos Estados Unidos da América naquele ataque foi a capacidade de negligenciar fatos. Estava acontecendo coisas, mas eles se achavam que eram bons. Irmãos, a igreja, ela pode sim ser destruída, porque na verdade a igreja não é o templo, a igreja somos nós, e como nós negligenciamos o inimigo e fazemos vistas grossas das coisas bobas que possivelmente possam estar acontecendo, nós começamos a colocar toda a nossa estrutura, toda a nossa inteligência, todo o nosso poderio de ataque, a gente começa a colocar isso em descrédito.
Satanás, ele trabalha, irmãos, em doses homeopáticas. Ele desconstrói coisas. E eu queria colocar aqui, vocês podem buscar nos arquivos de mensagem, eu nunca levantei uma bandeira para a igreja assim, boicote isso, boicote aquilo. Mas eu queria colocar um negócio aqui, não para você ir atrás e ver, Eu aconselho até você que não veja, mas para que fique para você, nesse momento, como sinal de alerta. Eu queria que você desse uma olhada numa produção que a Globo Filmes, que faz parte das organizações Globo, que faz parte da Rede Globo, tá? Ela está produzindo. Eu queria que você desse uma olhada no trailer. Desculpe se alguma cena possa te deixar meio desconcertado, mas ela é suportável diante, vamos dizer assim, da necessidade que nós temos de ficar alerta em relação a uma coisa. E depois eu vou falar sobre a arma secreta do diabo para destruir a igreja. Tá? Isso aqui é um trailer oficial, ele está no canal do YouTube, tá? É um filme que a Globo Filme, que faz parte das organizações Globo, aquela que você vê a novela, que vê o telejornal, que vê tudo. Se você vê, eu não vejo mais, tá? Colocou de um lançamento de um filme no dia 27 agora de junho do ano de 2019, que é o tempo de hoje, o tempo presente. Tá? O nome do filme é Divino Amor. Eu quero que você dê uma olhada nesse filme agora, nesse trailer, melhor dizendo, você observe, é apenas de 2 minutos e 22 segundos, é muito rápido, mas ele vai fazer parte da introdução da minha mensagem. Tá? Pode colocar aí. Quem ama, não trai. Quem ama, divide. Era 2027. O Brasil tinha mudado. A festa mais importante do país não era mais o carnaval. Era a festa do amor supremo. A grande espera pela volta do Messias. Após 5 anos de casados, é requerido o processo de abertura do divórcio consensual, mas assumindo o compromisso de se reconciliar dentro das normas do Estado brasileiro. Todo casamento se desgasta. Eu e meu marido, a gente passou por tantos momentos difíceis, sabe? A gente conseguiu se superar também. Eu acho que vocês podem. E se você precisar de ajuda, eu tô aqui. Divino Amor é aqui? São os nossos convidados. O amor não é invejoso. Não se porta com indecência. Quem ama, não trai. Quem ama, divide. Divino amor. Radical, livre e secreto. Eu pedi um sinal, eu ganho isso. Infertilidade. Pois eu quero falar com o seu superior. Meu superior não é desse mundo. E seu superior é de onde, então? Tem algum recado de Deus nisso tudo que eu não tô conseguindo compreender. Quem ama acredita. E quem acredita tem fé, Danilo. Fé? Será que amar demais é o meu pecado? Quem ama não trai. Quem ama divide. Perceberam aqui? Quem não tinha visto isso daí? Irmãos, isso é nojento, asqueroso, inadmissível. A Rede Globo, ela se superou na sua insanidade e na sua capacidade de produzir conteúdos farsantes. É realmente uma emissora a serviço da desconstrução. Engraçado que a mesma emissora que fala sobre você respeitar a diversidade, a mesma emissora que fala que você precisa
respeitar o direito de escolha dos outros é a mesma que produz algo altamente nocivo e desconstrutivo a um dos mais, vamos dizer assim, grupos dentro do Brasil de maior expressão. Nós somos hoje um Brasil dentro do Brasil. A comunidade cristã, e aí eu não falo só sobre evangélicos, mas falo também sobre católicos, isso daí é uma afronta. Isso daí é passivo de processo. Interessante que a atriz principal, ela colocou em um canal que vincula direto, o G1, que é o canal também do grupo das organizações Globo, ela coloca em uma das matérias sobre esse filme, ela coloca assim, eu estou fazendo aqui uma leitura, tá? Ela não colocou nas minhas palavras, mas se você for ler, o contexto está dizendo isso. Se algum pastor vestir a carapuça, é porque faz isso, em outras palavras. Mas eu quero dizer que eu, pastor Márcio Carvalho de Mesquita, eu falo não é porque eu faço, eu falo porque eu não aceito isso, tá? Aí está falando um pouquinho sobre um pseudo, vamos dizer assim, é uma história bizarra paralela à história da realidade. É como se, a partir de hoje, hoje, dentro do filme, 2027, todo o Brasil se tornasse um país evangélico. E a festa principal não seria mais a festa do carnaval, mas a festa do amor maior. E essa festa, ela tem como um pano de fundo quem ama não trai, quem ama divide. Segura essa palavra, eu vou falar depois sobre ela. Mas ele está dizendo o seguinte, que em 2027, o Brasil se torna um país evangélico. E aí eu queria usar aqui para você, porque o filme ele foi lançado agora dia 27, mas ele já rodou em alguns lugares. Porque filme é assim, você lança, aí a crítica vai analisar, outros países parece que recebe alguma informação, e aí eu queria colocar para você o que está bombando no mundo hoje. Eu não vou falar sobre o filme não, tá, irmãos? Estou fazendo uma pequena introdução sobre o filme, para que eu possa entrar na mensagem, que é muito mais importante do que essa porcaria. Tá, tem um jornal de esquerda, um jornal espanhol, que foi organizado, ele foi fundado em 1976, depois, quando foi democratizada a Espanha. Pastor sabe disso? Estudei, tá, irmãos? Não estou inventando balela. Eu pesquisei e descobri. Esse jornal é chamado El País. Tá? O El País diz o seguinte, olha só o que ele colocou na nota da crítica sobre o filme. Quando eu falo sobre crítica, não é falar mal não, tá? Crítica também fala bem. Tá? Então, aclamado pela crítica, já ouviu falar nessa frase? É porque a crítica que julga se é bom ou ruim, disse que é muito bom. E o El País, esse jornal de esquerda espanhol, disse que é muito bom. Olha a crítica dele, traduzida. Uma alegoria de um Brasil futurista, conservador e evangélico. Tá? O que é alegoria? Uma representação simbólica de um país, de um Brasil futurista, conservador e evangélico. Na cabeça das pessoas você está desconstruindo, isso aí é uma alegoria, mas pode se tornar uma verdade. Não seja um país conservador e evangélico, senão o bicho vai pegar para o lado de vocês. Isso daí são mensagens passando nas entrelinhas da história. Tá? Olha só o que o jornal O Globo, claro, faz parte do grupo que fez o filme, pelo menos que patrocinou a maior parte dele. O jornal O Globo fala que é lindo, poético e crítico. Ele é lindo, ele é poético e ele é crítico. Eu não vejo nada de bonito nisso, eu não vejo nada de poético, eu acho uma brincadeira sem graça. E crítico você já sabe o que é, né? É você fazer uma análise positiva ou negativa. Aqui foi totalmente negativa. Se nós fizéssemos aí, me permita, com respeito, fazer também uma alegoria, também poética e crítica, se a gente pegasse a Rede Globo e colocasse assim, orgias nos bastidores, roubalheiras, conspirações, manipulações ao longo da sua história, coisas que não são tão éticas e positivas para um meio de comunicação de tanta influência, será que seria muito lindo, muito poético e crítico? Eu creio que não seria politicamente correto, eu seria censurado logo em seguida. Usar um púlpito para falar mal de um meio de comunicação talvez não seria tão crítico e poético, porque hoje vivemos uma democracia, e essa democracia há liberdade de expressão, e se levantar contra meios de comunicação é você colocar um chapéu de burro na cabeça e dizer que você
é um fascista, ou então um preconceituoso, ou de outra forma, um maluco, doido, desvairado. Tá? Então, os conceitos, eles variam muito de acordo com o contexto. E no contexto da igreja a gente está sempre errado, Adriana. A verdade é essa. Tá? E eu quero terminar, tem um monte aqui de depoimentos aqui pelo mundo, né? Vou pegar aqui, vou escolher um aqui. Tá? Vamos ver aqui. Tá ok. Eu vou pegar Hollywood Reporter. Hollywood Reporter é uma revista especializada em cinema de Nova York. New York, né? Cidade, né, do mundo, né? Capital do mundo. A revista especializada em cinema de Nova York, Hollywood Reporter, fala que o filme ele é maravilhoso. Aqui eles não falaram que é alegoria, que é uma metáfora, que é uma suposição, que é uma brincadeira, não. Maravilhoso, perfeito. Assino embaixo. E o filme ainda nem foi lançado, né, na data de hoje, no dia 7 de julho, foi lançado no dia 27 de junho de 2019, algumas semanas atrás. Mas tudo bem, queridos. Isso daí foi um pouco sobre esse filme, um filme futurista que fala sobre um Brasil depois de se tornar evangélico em 2027, daqui a aproximadamente 11 anos, na projeção deles. Eles falam também, se vocês perceberem quem é cristão, você consegue visualizar, é uma espécie de casados para sempre, bizarro, né? O que acontece? Nesse país futurista, você não pode se separar, mas se é dado a separação, você tem 5 anos para voltar, entendeu? É uma espécie de divórcio consensual que depois você tem que fazer. E uma das atrizes principais, ela é uma líder, uma pessoa, você percebe, né, que é uma espécie de casados para sempre, desses mecanismos e trabalhos que nós usamos na igreja, ferramentas para trabalhar casais em crise. E aí tem uma frase que uma criança repete 2 vezes. Quem ama, não trai. Quem ama, divide. E aí pegam erroneamente, de uma forma muito maluca, muito louca, fora de contexto, sem interpretação, uma hermenêutica bizarra, e aí pega lá o texto lá de 1 Coríntios capítulo 13 e começa a desenrolar lá uma parada que não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. E ali, os casais em crise, acreditem, irmãos, eles fazem swing. Quem ama não trai, quem ama divide. Meu casamento está ruim, então eu vou trocar com a mulher do outro, para a mulher do outro e o marido da outra ficar com a minha mulher. E aí a gente trabalha o relacionamento. É isso aí. Esse é maravilhoso. Esse é um país poético, futurista, conservador e evangélico. Nem fazer o filme eles conseguem. Se pudesse colocar uma outra coisa que fosse, poderia até ser parecido, mas não tem nada a ver. Um país evangélico conservador jamais seria um país promíscuo. Talvez da cabeça dos diretores da Globo, né, desses malucos aí, que querem destruir os princípios e valores da família, isso daí para eles é ser conservador. Na cabeça deles, porque não tem nada a ver com o evangelho. Tá ok? Mas, pastor, por que palavras tão duras? Por que um discurso tão inflamado? Porque eu quero falar sobre as armadilhas do diabo. A gente vai falar do diabo e falar brincando, né? Ele realmente é o inimigo das nossas almas, é o conspirador da igreja, é aquele que tem uma arma secreta, não tão secreta, e ele está usando isso. Vamos falar um pouquinho? O texto que nós acabamos de ler, Jesus ele estava com seus discípulos. Vamos voltar lá para o Evangelho de Marcos. Agora a mente abriu, a gente consegue entender de uma forma mais contextualizada. Marcos 3:27, Jesus ele está falando indiretamente sobre a blasfêmia dos escribas. Sabe por quê? Quando você lê o texto, você vai ver o seguinte a partir do versículo 20. E foram para uma casa, e ali outra vez a multidão estava acompanhando, de tal maneira que nem sequer podiam comer o pão. Jesus e os discípulos estavam sendo assediados pela multidão. Todo mundo queria ver Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o homem que curava, que salvava, que libertava, o homem que ressuscitava mortos, o homem que fazia sinais. Todo mundo estava querendo. E aí os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, esse homem, olha só, os escribas, eles estavam dizendo, esse homem que faz tal proeza, ou seja, abrindo parênteses, expulsa demônios especificamente, tá? Mas também poderíamos aqui nos estender, cura enfermo, multiplica pão, faz tudo. Esse homem faz tudo em nome de Belzebu.
Em outras palavras, os escribas estavam falando para o povo o seguinte, ó, não acredite nesse homem, porque o que ele faz, ele está fazendo em nome do diabo. Beelzebu, uma representação do mal. Ele está expulsando, no texto, em nome do diabo. E você pode entender também que ele está curando, ele está fazendo esses sinais, tudo é do capeta. Irmãos, naquele momento ali, você vê a primeira arma secreta de Satanás, que seria a de descredibilizar a autoridade. Nós vivemos hoje uma sociedade muito doida. O meu primo Epifânio, ele compartilhou um negócio num grupo que nós temos de WhatsApp, e caiu como luva. Ele colocou uma imagem do Batman e uma imagem do Super-Homem. Foi você que mandou, não foi? Batman e Super-Homem. E aí a gente vê lá, quem gosta de filmes de super-herói, eu também gosto, nem sabe do que está falando. Batman e Super-Homem, em um dos filmes, eles brigaram. Só que na nossa cabeça a gente bate pino, porque desde pequenininho o Batman é o herói e o Super-Homem é o herói. Eles são heróis em histórias diferentes. Super-Homem, Superman, a criança que sai do seu planeta destruído e vem para a Terra e mora lá naquele lugar lá e trabalha naquele jornal. E quem é o Batman? Um homem numa outra situação, numa outra realidade, que é o fruto de uma tragédia familiar, mas ele consegue lidar com a sua dor fazendo o bem. Agora, o que fazer quando esses dois grandes heróis, em dois grandes tempos diferentes, contextos diferentes, se unem? E aí você vê os dois brigando. Para quem você vai torcer? Você vai torcer para quem? Você vai torcer para o Batman ou vai torcer para o Super-Homem? O Batman só tem inteligência, mas ele consegue, de uma forma sobrenatural, vencer o Homem de Aço. E vice-versa, nos seus contextos. Queridos, Satanás, ele quer criar confusão na nossa cabeça. A primeira armadilha do diabo, a primeira arma secreta de Satanás é descredibilizar a autoridade. Por que eu estou falando isso para vocês? Vocês sabem quem eram os escribas no contexto lá daquele texto? Os escribas eram responsáveis de fazer a releitura das escrituras. Eles faziam cópias, e essas cópias eram entregues para os doutores, para os sacerdotes, para a sociedade em si, para ensinar a palavra. Os escribas, eles eram homens que eram, posso dizer com toda certeza, sem nenhuma heresia, pesquisa que você vai entender o que eu estou dizendo, eles eram os professores dos professores. Eles eram os homens que passavam entendimento para os doutores da lei. Eles eram os detentores do conhecimento. Eles eram as pessoas da sociedade, ou posso dizer, uma das mais respeitadas dentro da cultura israelita. Eles eram os caras, tanto que Jesus, ele fala em determinado momento, só para você entender o grau de importância desse grupo, dos escribas, dentro da cultura israelita. Uma vez, esses homens começaram a questionar por que os discípulos de Jesus não lavavam mão antes das refeições. Lembra do texto, nos evangelhos? Se não me falha a memória, acho que é o evangelho de Mateus. Acho que é. Tá, nos evangelhos. Não decorei, mas está lá. Eles reclamaram porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes das refeições. Você sabia que isso não está na lei? Existia tanta credibilidade nesses homens, que existia ali, entre aspas, abrindo, e Jesus mesmo falou com a sua boca, que existia a tradição dos anciões. Sabe o que significa isso? Os escribas, eles tinham tanta autoridade, que eles tinham também, vamos dizer assim, a credibilidade e até a autenticidade de criar leis que fossem paralelas às leis de Deus. E eles faziam isso. Tamanho era a autoridade que esses homens tinham. Entendeu, irmãos? Por isso que eles reclamaram, por que seu discípulo não lava a mão das refeições? Se você for olhar hoje, mas tinha sentido, né, a questão de higiene, mas a questão ali não era de higiene, não era para pegar a doença, era uma questão de tradição dos anciãos. E aí, queridos, depois de a gente entender isso, você vai começar a perceber o seguinte: os homens que tinham respeito, detentor de conhecimento, era professor dos professores, eles poderiam criar leis que andavam paralelamente às leis de Deus. Esses homens gritaram em alto e bom som que Jesus expulsava demônio em nome do diabo. O que eles estavam querendo fazer, irmãos? Desconstruir a autoridade. Eles não estavam querendo fazer uma boa exegese dos textos e olhar para Jesus e ver se ele se enquadrava no Messias. Eles não sentaram para discutir as leis com Jesus.
Eles não fizeram uma acariação, não convidaram ele para a CCJ lá do Sinédrio para tentar explicar as coisas, eu estou aqui ironizando. Eles não tentaram fazer nada disso. Eles simplesmente apelaram para descredibilizar a imagem do mestre. E você sabe que hoje Satanás está fazendo isso, irmãos. Divino amor. Quem ama não trai. Quem ama, divide. Isso é apenas uma alegoria. Sim, uma alegoria poética. Apenas uma poesia. Sim, é uma poesia. Mas é uma realidade de um país conservador e evangélico. E aí você começa a perceber o que o diabo está querendo fazer. Irmãos, o diabo está preparando o futuro. Ele está preparando a casa dele. Quando você for tentar saquear, tu não vai conseguir. Porque ele vai estar tão blindado, tão forte, e as riquezas dele, e o patrimônio dele, as coisas que ele tem mais valor, que ele mantém lá, que são as almas perdidas, estarão pedindo para continuar presas. Porque você não vai ser mais o herói que vai entrar para saquear. Você vai ser o inimigo que está entrando para roubar. E quem rouba é o ladrão, não é quem vai lá para resgatar. Então, Satanás está desconstruindo isso. O mundo está virando um mundo bizarro. Falando sobre super-heróis, tinha um personagem que era o Bizarro, né? Qual era o nome dele? Era o Bizarro mesmo, né? Era um Superman quadrado, eu lembro que era pequenininho, eu vi os desenhos. É uma cópia louca de quem é o certo. Hoje o mundo está criando um pseudo-mundo e está colocando a gente como os vilões. Eu sei que existem profecias bíblicas que falam que a coisa vai caminhar para isso. Mas, irmãos, a Bíblia também fala que eu preciso ser fiel até a morte. A Bíblia também fala que eu tenho que pregar o evangelho a toda criatura. A Bíblia também fala que eu preciso fazer a diferença. E eu vou fazer. Não vai ser da minha mão que eu vou deixar esse negócio se descontrolar. Nós precisamos assumir um papel, a igreja precisa. Hoje, nesse domingo, em que a gente está celebrando aqui a comunhão, a celebração da ceia do Senhor, a gente precisa olhar para isso. O diabo tem uma arma secreta, não tão secreta, mas para a gente está passando desapercebido, como o dia 11 de setembro lá nos Estados Unidos. O primeiro avião já bateu, você vai esperar o segundo para cair tudo? O diabo já começou a atacar a igreja, você vai ficar olhando e falando assim, não, é apenas poético, é apenas uma alegoria. Irmãos, não esqueça, as alegorias, elas também se tornam verdades. Você pode criar uma alegoria sobre um determinado assunto e transformar isso num conceito e depois virar uma prática. Engraçado que antigamente falavam coisas da igreja, mas não tanto quanto hoje. Aí você via lá naquele programa humorístico que todo mundo via, falava aquele negócio lá. Aquela alegoria hoje é uma marca. Lembra do Tim Tones? O Tim Tones, ele era o quê? Era uma alegoria. Só que hoje eu sou taxado como Tim Tones. Eu não tenho as características daquela alegoria, mas o meu nome reproduz aquilo. Quando alguém chega e fala, você é pastor, eles já pensam naquela construção mental que foi feita ao longo de décadas. Porque eu lembro quando era pequeno, quando falava de pastor, falava daquele homem bom, honesto. Daquele homem que você ia, e eu digo que eu fui membro dessa igreja quando eu era criança. E eu lembro que uma vez o meu falecido pastor Nério, ele falou assim, Massinho, vai ali na loja do Sérgio, quem conhece a região sabe que eu não estou falando, vai lá e pega tanto saco de cimento e tanto metro de areia e manda trazer aqui. Depois eu vou lá e acerto. Eu chegava para o Sérgio e falava, Sérgio, o pastor Nério chegou, pediu, tá tranquilo. Fala com ele que amanhã de manhã está lá na porta dele, depois ele acerta comigo. É ruim isso acontecer de novo. Chega ali no, sei lá quem seja, fala que assim, o pastor Márcio mandou pegar 5 sacos de cimento, 1 metro de areia. Ou então, o pastor Márcio mandou pegar aqui um saco de prego de R$10. Ah, tá bom. Quando ele vier aqui pagar, eu levo para ele, tá? Qual o número do cartão dele? Nem cheque vai aceitar. Então, queridos, o diabo ele faz isso em doses homeopáticas. Você que está me assistindo agora, você está entendendo o que eu estou falando. Nós precisamos tomar um posicionamento. Eu não estou falando aqui, gente, pelo amor de Deus, para você pegar o canal 4, o canal da tua casa, que representa a Rede Globo, você chegar e deletar ele lá da tua programação. Entendeu? É uma questão de consciência.
Eu não vou fazer esse jogo, muitos já fizeram por questões políticas, por questões ideológicas, até mesmo por interesses pessoais, porque tem canal de TV e coisa desse tipo. Não, eu não tenho, eu não ganho nada com isso, entendeu? Se você for ver ou não ver, é problema teu. Mas eu acho que a igreja, ela precisa tomar um posicionamento. Quer ver uma coisa? O mundo hoje é feito de estatísticas, o mundo é feito de movimento. Quer ver um exemplo? O diácono Robson orou aqui, fez uma oração muito, mas muito sábia, que Deus continue te abençoando. Ele orou pela nossa previdência. Nossa igreja não fala de político e nem de partido. Nós falamos sobre política, mas não mencionamos partidos. Você não sabe em quem a igreja votou e nem eu vou falar quem eu votei. Eu jamais vou colocar um político aqui. Talvez alguns já até me falaram, já perdi muitos privilégios, muitas coisas poderiam ter sido realizadas nesse lugar porque eu não faço aliança política. E olha que a nossa igreja fica dentro de um apelo social muito forte. Batem aqui na porta querendo me oferecer coisas. Eu já até falei para muitos irmãos aqui, se eu quisesse hoje eu teria carro zero, emprego comissionado em Assembleia Legislativa, ganhando sem fazer nada. Mas eu quero ter moral para bater no peito e dizer que eu não compactuo com essas coisas. Mas se você for perceber, ele fez uma oração, o Robson aqui, muito sábia. Senhor, abençoa a nossa previdência. Que aqueles papéis possam ser assinados e seja a tua mão ali naquele lugar, para que as portas de emprego sejam abertas. Não estou falando de político A ou B, se eu sou a favor ou contra, se eu sou de direita ou esquerda. Nós precisamos nos posicionar. E uma coisa que chama a atenção é o seguinte, por que os políticos hoje estão batendo na tecla que tem que fazer? Os mesmos que falaram que não podia, que era agressão, que era tirar privilégios, que era tirar direitos, que era favorecer privilégios, porque hoje eles mudaram o discurso? Porque a população foi para a rua. A população foi para a rua e falou assim, nós queremos mudanças. Eu não estou falando para você desligar a tua televisão, mas se você se posicionar, vai para a rua, ou baixa a audiência, eles irão se posicionar. Com certeza, Divino Amor não teria sido feito. Ninguém vai fazer nada para perder dinheiro. Por trás das ideologias existem interesses. Não existe ideologia sem interesse. Cazuza que falou, né? Ideologia, quero uma para viver, correto? O pastor também conhece de cultura, tá? Na música lá do Cazuza, ele está falando sobre isso. Não existe ideologia sem interesse. E não existe um interesse sem uma boa ideologia. Seja de direita ou de esquerda, é hipocrisia dizer que não. Irmãos, se a igreja se reunir, se unir e falar assim, digo não à Rede Globo, a Rede Globo vai virar crente. Você vai ver culto do começo até o fim, porque eles precisam de dinheiro. Eles não estão nem aí ligando se você é branco ou preto, se você é gay, se você é hetero, eles não estão nem aí para você. Eles querem ibope. Eles essa semana fizeram até um negócio interessante. Nunca, nesse mês, nunca patrocinaram o futebol feminino. Mas porque estão ruim das pernas. Futebol feminino agora é o melhor futebol do mundo, grande hipocrisia. Ideologia, eu quero uma para sobreviver. Então, não estou falando mal de televisão, mas só estou mostrando para a igreja e para você, como você conseguir dizer não para essas coisas. Retardar o máximo essas coisas que infelizmente irão acontecer, já estão acontecendo. Então você percebeu? Assim como os escribas tentaram desconstruir a autoridade de Jesus, a imagem dele, Satanás também faz hoje com a igreja. Então, o primeiro princípio a primeira arma, do diabo é reputação. Ele quer acabar com a tua reputação. Ele quer tirar a sua palavra, o seu nome, a sua imagem. Quer desconstruir você, para que quando você for lá amarrar o valente, você não tenha crédito nenhum. E aí nós, as igrejas, não me enquadro nisso, nem eu como pastor, mas quando falo nós, igrejas, nós, pastores, eu estou falando num contexto universal, de todas as igrejas, tá? Nós estamos perdendo a nossa credibilidade. E aí eu não estou falando sobre a rede de bobo lá não, tá? Eu estou falando agora sobre nós, os crentes, a igreja, os pastores. Nós estamos perdendo essa credibilidade quando a gente transforma a nossa igreja num palanque. Quando a gente faz das nossas redes sociais ativismo de direita ou esquerda. Quando nós começamos a mudar o foco e virar uma empresa. Quando a gente começa a olhar para as ovelhas e ver elas como consumidores e a igreja como um produto. Quando a gente para de pregar a palavra e começa a pregar coach, autoajuda, prosperidade, e a gente começa a entender de uma forma bizarra que o céu foi feito para os motivados e não para os salvos, que é o contrário, tá?
O céu foi feito para os salvos, não para os motivados. A igreja é feita para salvos, não para motivados. Quer ser motivado? Vai lá para o grupo de coach lá. Todo final de semana tem um em algum lugar. Tem coach de beleza, tem coach de alta performance, tem coach para emagrecer, tem coach para ser coach, tem coach de coach, tem coach para tudo. Ó, é treinador para todos os lados. Você pode aprender tudo, mas a igreja é lugar de crescimento. É lugar de salvação. A motivação, ela vem depois disso tudo. Então, você percebe que o diabo hoje, ele está tentando acabar com a nossa reputação. Tá? Uma outra coisa que eu queria deixar aqui sobre esse tema é o seguinte. Entendendo que nós somos uma igreja, nós somos um corpo, eu sou um pastor, você é ovelha, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos uma proposta. Olha para o texto lá. Ninguém pode entrar na casa do valente sem antes amarrar o valente e depois saquear os seus bens. Correto? Entendeu o texto lá, né? Evangelho de Marcos, capítulo 3, no versículo 27. Correto? Beleza. Então, quando você olha lá, olha só um negócio interessante. Eu peguei isso de uma entrevista da revista Exame, tá? Uma revista de negócio. Quem é administrador de empresa está entendendo o que eu estou querendo dizer. Fala sobre grandes corporações e negócios, tá? Olha só, o nome, se você quiser procurar depois no Google, você vai encontrar. O nome do homem que fez o artigo da revista Veja é Fernando Mantovani. Fernando Mantovani. Essa publicação, ela saiu na mídia digital e também na revista física no dia 21 de agosto de 2015. Olha só o que Fernando Mantovani fala. Eu estou falando sobre negócio, mas você vai entender que se enquadra dentro da realidade da igreja. Nenhuma novidade, não é nenhuma novidade o fato de que é muito difícil e demorado construir a reputação de uma organização, ok? Tenta agora botar isso para a igreja. Olha só, não é nenhuma novidade o fato de que é muito difícil e demorado construir a reputação de uma instituição, de uma corporação. Quanto tempo o evangelho está sendo construído, irmãos? Pregado, desde quando começou? 2000 anos aproximadamente, né? Correto? Jesus iniciou, ele deu start lá, correto? Ele deu start, 3 anos ele ensinou, né? 1 ano ele ensinou, eles viram, no 2º ano ele fez junto, no 3º ele foi embora e mandou fazer sozinho. Entendeu? Então, há 2000 anos o cristianismo está sendo construído com histórias de muito sangue, de muita renúncia, de muito sofrimento, de muita dor. Quantos homens e mulheres de Deus morreram para a gente estar aqui agora? Para eu estar falando num sistema de transmissão. Quantas pessoas não se esconderam dentro dos buracos, no meio da floresta, no porão dos navios, e transportaram Bíblias e a palavra de Deus para os continentes. Hoje eu estou aqui desfrutando dessas pessoas. E aí ele continua aqui. Ao mesmo tempo, é muito fácil e rápido destruí-la. Entenda, você destrói a atividade de uma corporação descredibilizando o seu produto. E aí ele usa vários exemplos aqui. Por exemplo, não vou falar aqui porque não cabe falar, não é necessário falar, mas vou falar aqui de uma forma fictícia. Você tem uma empresa, e isso aí até um caso que aconteceu há um tempo atrás. Você tem uma empresa, encontraram na caixa de leite dessa empresa substâncias proibidas. Substância cáustica, substâncias que são usadas até na produção, mas em grau tão elevado, tão grande, que essa caixa, esse leite dessa empresa, ela foi retirada do mercado, por quê? Porque o leite estava fazendo mal à saúde. Já ouviram falar alguma coisa parecida, não já? Irmãos, o que aconteceu? Aconteceu que isso foi para a mídia. Essa empresa quebrou. E ela era uma empresa, vocês não sabem, ela quebrou, ela pediu recuperação e depois outros donos compraram. Uma empresa que tinha uma história bonita. Você olhava para ela, você lembrava dos bichinhos, você lembrava dos ursinhos, você lembrava das coisas. E de repente a empresa sumiu, ela desapareceu. Ela teve uma construção de décadas. Era uma empresa que patrocinava até grandes eventos e de repente desapareceu do mapa. Sabe por quê, queridos? Porque houve um escândalo. O produto que ela vendia, que era o principal, que era o leite, estava ruim. Se uma empresa de leite que vende leite está ruim, ela perde a venda do leite.
A igreja, se ela prega honestidade, se ela prega santidade, se ela prega pureza, se ela prega sinceridade, se os pastores só fazem besteira, se a igreja vive uma vida totalmente louca, se o evangelho perdeu o sentido, não fala mais sobre salvação, fala sobre tudo, você acha que o nosso produto, ele já não foi rejeitado no mercado? E segundo esse grande analista da revista Extra, revista Exame, ele está querendo dizer o seguinte: acabou, cara. Acabou. E aí ele ensina como essas empresas se levantarem. Os problemas nas empresas, no negócio, todo mundo está sujeito. Essa empresa não é maluca de botar esse produto errado. Algum momento, no processo de produção, houve um erro. Aí o engenheiro de produção pode ser uma máquina mal calibrada, ou até mesmo nos ambientalistas, né, que tem engenheiro ambiental também, no processo, sei lá, de produção e de controle, foi feita uma coisa errada, ou até mesmo aquele lá da ponta da frente da produção apertou o botão errado, ou 2 vezes ao invés de 1. Não importa, irmãos, uma hora um pastor vai cair, um membro vai ser alvo de escândalo, mas a igreja não pode entrar no rolo. O que aconteceu com essa empresa? Ela demorou para tomar atitude. Primeiro ela foi para a mídia e falou que não é. E continuou com o produto no mercado. Mais pessoas ficaram doentes. E aí o negócio, que era um troço pontual, virou algo global, no sentido nação. E aí processos começaram a pipocar. E várias auditorias começaram a ser feitas. A Vigilância Sanitária bateu na porta, Ministério da Agricultura, Ministério Público, juízes, desembargadores. E aí o troço foi para o buraco. Acionistas, Bolsa de Valores, o caos, o pandemônio instaurado. Por quê? Demorou para se tomar uma atitude. A igreja hoje faz a mesma coisa. Eu queria falar sobre o outro ponto. A outra arma do diabo, irmãos, olha só, que coisa. A outra arma do diabo é a religiosidade. A religiosidade pode ser substituída aqui pelo institucionalismo. O que faz o presidente de uma empresa dizer que a empresa dele é boa, e é boa? É o institucionalismo. O que significa isso? Eu não acredito que isso pode estar acontecendo, porque minha empresa é perfeita. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer que a igreja fugiu do caminho, ela saiu do caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente está seguindo outros. Ninguém vem ao Pai, não pode ser somente através de mim. A gente está indo através do coach, a gente está vindo através da autoajuda, da teologia da prosperidade. As pessoas estão aceitando o seu bolso, aceitando as suas emoções, aceitando nossos discursos. E pouco se aceita Cristo. Por isso que eu tenho falado, e não é um discurso de minha autoria, Michel tem falado muito aqui, outros também, o céu não foi feito para motivados, e sim para salvos. A igreja não é um local de alienado, é um local de pessoas comprometidas com Deus. Aqui não é o clube da Luluzinha, aqui é a casa de Deus. Isso aqui não é um local de comilança, ou uma religiosidade, um ritual, um cerimonial. Isso aqui é um memorial da comunhão. Então, a religiosidade tem sido a segunda arma que o diabo está usando. Se não pode vencê-lo, vou me juntar a eles. Galera, vamos embora, tudo pode agora. Vamos criar a igreja conceito. Eu não estou falando mal de quem faz isso. Próxima vez o Vinícius vai escurecer a igreja, a gente vai pintar tudo de preto, vai botar uma luzinha de fundo, eu vou sentar no banco e vou falar, amigos, o mundo é para os melhores. A vida não é como você pensa. E vocês vão aplaudir, vão me colocar lá como os mais acessados e mais curtidos e seguidos nas redes sociais. É legal, é bom, irmãos. Poxa, muitas palavras boas vêm desses lugares. Mas precisa entender que o céu não foi feito para motivados, e sim para salvos. A igreja está errando em doses homeopáticas. Enquanto está sentado no teu banco, contando a tua história, o diabo está armando lá por trás, e você está esquecendo de falar para a sua igreja que ela não está no mundo de Alice, que ela está vivendo uma grande batalha espiritual. Descobriu a pólvora, inventou a roda. Não, irmãos, é uma realidade. E aí eu queria falar sobre o último. Eu falei sobre descredibilizar a autoridade. Quando você quer destruir alguém ou sair em vantagem, você diz que quem é o autor não presta. Você vê aí na política direto, né? Os caras não querem nem saber, inventa direto, não vou nem entrar nesses detalhes, vocês já sabem o que eu estou falando. Segundo, né, a questão da religiosidade. E a terceiro, queridos, é educação. Educação, irmãos. O diabo usa a ferramenta educação. Pastor, você é contra a educação? Não, não sou contra. Eu estudo até hoje. Toda a igreja aqui, todo mundo já estudou, estuda, está estudando e vai estudar. Eu sou a favor, eu não posso ser contra, pelo contrário, aqui nós não somos um bando de alienados.
Mas Satanás ele tem usado as autoridades educacionais para desconstruir os valores evangélicos, os valores cristãos. Olha o que o diabo fez há 2000 anos atrás. Usou quem? O professor dos professores, os escribas, os homens que transmitiam conhecimento. Essa galera era tão reverenciada que eles faziam regras paralelas. Hoje, nós podemos ampliar a educação aos órgãos de interesse, a Justiça, o STF, o STJ, todo mundo. Eles são tão emblemáticos, a autoridade deles é tão elevada, que eles podem até ditar os seus próprios conceitos numa leitura e interpretação da própria lei, do próprio direito, da própria educação. E hoje a gente vê aqui na nossa realidade, principalmente nós que somos comunitários, né, que somos moradores de regiões de risco, a gente percebe que o viés ideológico é muito forte nas instituições públicas. Eu vejo isso aqui, eu posso afirmar, não estou falando sobre partido A ou B, mas eu tenho adolescentes e jovens aqui na igreja que entram em crise e a gente tem que apagar os incêndios. A gente tem que sentar e conversar, porque vai para a escola, senta na cadeira, o professor de história, de filosofia, de sociologia, o professor até de matemática, de exata, que não tem nada a ver uma coisa com outra, ele consegue ensinar cosseno, seno, equação do segundo grau, não sei como ele consegue pegar lá o b ao quadrado, né, raiz de delta, e botar lá, Deus não existe. Eu não consigo entender. Mas os caras são tão apelativos que eles conseguem, de uma forma bizarra, mudar a equação do segundo grau e falar mal de Deus. Eu não sei, acho que ele viu lá o delta lá, acho que ele pensou que é o triângulo, né, do olho que tudo vê, ou o b ao quadrado é porque Deus é b, né, e o quadrado é mais eu, sei lá, não sei. Os caras são doidos, entendeu? Vamos dividir sobre 2 aqui e vamos colocar o evangelho em segundo plano, não sei, mas isso acontece. Acontece porque eu tenho fatos verídicos aqui na igreja de adolescentes e jovens que ficam na crise. O diabo tem usado a educação para desconstruir a fé. Cara, eu quero estudar matemática, trigonometria, álgebra, geometria, português, eu quero aprender sobre verbo, conjugação, tempo, eu quero aprender a falar direito, biologia, eu quero conhecer ciência, eu quero saber sobre genética, eu quero conhecer sobre botânica, zoologia, porque eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser professor, eu quero ser um profissional bem-sucedido em qualquer área. O que isso tem a ver com Deus na escola? Então vamos criar uma outra escola. Até a hora do recreio é ciência. E depois da hora do recreio é religião. A gente vai falar sobre Buda, sobre Maomé, a gente vai falar sobre Jesus, aí tudo bem. Mas o diabo está usando a educação para destruir. Irmãos, volto ao que eu disse no início. É o filme que está sendo lançado, é o papel de desconstrução da figura do pastor, o mal preparado, o enrolão, um 7-1 que não estuda, que quer ganhar dinheiro, não tem nada para fazer, não serve para nada, vai enganar o trouxa, é a igreja que não quer mais aprender, não quer ser santa, quer resolver o problema do dia e não pensa no amanhã. É todo mundo, é um conjunto de fatores. O diabo, ele desmoraliza a autoridade, ele bota a pilha mesmo, ele trabalha a religiosidade, ele faz da gente um bando de religioso lunático, e ele está aqui na educação para fechar. Se a igreja não funciona, se ela não manda a mensagem, vamos desconstruir na mídia e vamos arrematá-la na escola. E aí, queridos, nós não temos futuro. É isso que Satanás está querendo fazer, destruir a igreja. Tá? As 3 armas secretas, não tão secretas do diabo, é desconstruir a autoridade de tudo. Tá? Você quer ganhar alguma coisa? Desconstrói a autoridade. Desrespeite o pai, desrespeite a mãe. Entendeu? Eles não prestam, seja um anarquista. A justiça, ela sempre está errada. Então, diga os maus que são bons e os bons que sejam melhores ainda, para que eles não possam depois sofrer. Ou seja, não vou mais dizer que eu sou inocente, eu vou dizer que quem me julgou está errado. Eu não estou falando de política, eu estou falando sobre Bíblia. Aconteceu com Jesus. E não estou puxando sardinha para ninguém. Fique com suas ideologias, cada um precisa de uma para viver. Tá? Então, a Bíblia, ela mostra sobre isso. E aí, quando a gente olha para a religiosidade, a igreja perdeu o seu papel. A educação, queridos, na verdade, a sala de aula é uma grande representação, um mosaico da vida. Ali você tem todo mundo sentado ali, várias histórias. Você olha para a cara, quem já fez estágio em colégio, da área da educação, você olha para o candango, vou falar assim, tu olha para o infeliz, me perdoe, tu olha para o cara, tu sabe quem é a mãe e o pai dele.
com raras exceções. Você conhece a família pelo caráter da criança, na maioria das vezes. Tá? Existem exceções. Tá bom, gente? Mas você olha, você sabe, quando você vê o pai ou a mãe numa reunião, ou vai lá para buscar o filho no final, se você não olhar os traços biológicos, genéticos, né? O jeitinho de cada um, até o jeito de falar e de se expressar é igual, cara. Então você olha ali, você faz uma leitura. Então, essas pessoas mal intencionadas, na educação, elas olham assim, pô, isso aqui, ó, é de uma família desajustada. O pai não está nem aí, a mãe não está nem aí, eu vou fazer dele um militante da minha ideologia. Não é assim que a gente faz? Então, queridos, é isso que a gente precisa olhar. Eu queria deixar essa palavra de comunhão para vocês, né, essa palavra de alerta, tá? Para que a igreja nunca se esqueça do papel dela, porque o diabo não se esquece do dele. Enquanto você esquece que você é crente, quando você esquece que a palavra é o evangelho, ele não esquece de levar almas para o inferno. Então, isso não é um discurso religioso, é um apelo. Mude, irmãos. Mude, porque senão a gente não vai ter futuro. Mude, senão o futuro vai ser bem cruel. Mude, senão as coisas vão ficar daqui para pior. A gente fala muito sobre missões, é importante, falamos muito sobre a Coreia do Norte nesse mês, né, sobre a igreja perseguida, mas nós já estamos sendo perseguidos, aqui dentro do território nacional, só que é uma perseguição ideológica. Nós não podemos ter ideologia, mas o mundo, o sistema do diabo, ele não se engane, ele não exime da ideologia, ele vive ideologicamente na sua essência. E a igreja precisa assumir esse papel.